Você sabia que o lobisomem brasileiro talvez nunca tenha sido um lobo? E eu não estou falando de uma teoria criada na internet. Existem registros do folclore brasileiro que descrevem essa criatura de uma forma muito diferente daquela que ficou famosa no cinema. Em algumas regiões do país, o chamado lobisomem podia assumir a forma de um enorme porco, de um jumento, de um cachorro ou até de uma criatura híbrida, misturando características de vários animais. Mas como isso aconteceu? E por que a versão que conhecemos hoje é tão diferente? Fique aqui comigo até o final, porque essa história é muito mais curiosa do que parece. Quando pensamos em um lobisomem, quase sempre imaginamos um homem que, durante a lua cheia, se transforma em um enorme lobo e sai atacando pessoas. Essa é a imagem popularizada pelos filmes, séries e livros. Mas essa versão nasceu na Europa, principalmente em países como Portugal, França e Alemanha, onde os lobos faziam parte da paisagem e também do medo das populações rurais. Durante séculos, esses animais eram vistos como perigos reais, e isso acabou influenciando diretamente a criação das lendas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram consigo diversas histórias, e entre elas a do lobisomem. Só que havia um grande problema. Aqui simplesmente não existem lobos. Foi então que aconteceu algo comum no folclore, a adaptação. As histórias começaram a mudar para fazer sentido dentro da realidade das pessoas que as contavam. Em vez de imaginar um homem se transformando em um animal que ninguém nunca tinha visto, muitas comunidades passaram a descrever criaturas inspiradas nos animais presentes no cotidiano. É por isso que alguns registros folclóricos brasileiros falam de um lobisomem que se parece muito mais com um porco enorme ou com um cachorro gigantesco, às vezes até com um jumento de olhos vermelhos ou um touro ou um bezerro assustador. Em certos relatos, a criatura nem podia ser identificada. Quem dizia ter visto o bicho contava apenas que era um animal enorme, coberto de pelos, extremamente rápido, com olhos brilhantes e um cheiro podre muito forte. Os pesquisadores do folclore perceberam que essas diferenças apareciam principalmente nas narrativas do interior do Brasil. O grande folclorista Luiz da Câmara Cascudo reuniu diversas versões da lenda e mostrou que ela nunca foi igual em todo o país. Cada região acrescentava novos detalhes, novos costumes e até novos animais. Existe uma crença muito curiosa registrada em algumas dessas versões. Dizia-se que, na noite da transformação, o amaldiçoado precisava correr até uma encruzilhada, um curral ou um chiqueiro e rolar no chão várias vezes. O animal que costumava frequentar aquele lugar influenciaria a aparência da criatura. Se fosse um chiqueiro, ele poderia adquirir características de um porco. Se fosse um curral, poderia ganhar traços de boi ou de um bezerro. Em outras histórias, o resultado era uma mistura de vários animais, criando uma criatura tão estranha que ninguém conseguia dizer exatamente o que tinha visto. Talvez seja justamente por isso que tantos relatos antigos descreviam encontros com um bicho, e não necessariamente com um lobo. Em cidades pequenas, principalmente no século XIX e XX, era relativamente comum encontrar pessoas que juravam ter visto uma criatura atravessando estradas de terra durante a madrugada. Alguns diziam que ela corria sobre 4 patas, outros afirmavam que, por instantes, ela parecia andar como uma pessoa. Havia quem acreditasse que o monstro soltava grunhidos parecidos com o de um porco. Outros descreviam latidos ou relinchos. Essas diferenças podem parecer contraditórias, mas são justamente uma das características mais impressionantes do folclore. Ela muda conforme o lugar e quem conta a história. Outro detalhe curioso é que a própria origem da maldição pode variar bastante. Em algumas regiões, acredita-se que o 7º filho homem, caso não fosse batizado corretamente ou não tivesse um irmão mais velho como padrinho, estaria destinado a se tornar um lobisomem. Em outras versões, a maldição era consequência de um pecado grave ou um castigo sobrenatural. Não existe uma única explicação porque o folclore brasileiro nunca teve uma versão oficial. E é justamente isso que torna essa lenda tão fascinante. Quando pensamos no lobisomem, normalmente imaginamos um único personagem, igual a qualquer outro lugar do mundo. Mas no Brasil, ele simplesmente assumiu várias formas. Em vez de simplesmente copiar a história europeia, as comunidades brasileiras transformavam essa criatura em algo muito mais próximo de sua realidade, dos seus medos e dos animais que faziam parte do seu cotidiano. Então, da próxima vez que alguém disser que o lobisomem brasileiro era apenas um homem que virava lobo, você já sabe que a história é muito mais complexa.
Em algumas regiões do país, ele podia ser um porco monstruoso, um jumento assustador, um cachorro gigantesco ou até uma criatura impossível de identificar. E talvez essa seja justamente a versão mais brasileira dessa antiga lenda.